Me faltam palavras pra te agradecer por teu carinho e teu amor, pelo teu cuidado com a minha casa. Em oração eu te agradeço pelo lar que me deu, minha esposa e eu. Os meus filhos amados andam nos caminhos teus, pelo pão que está sobre a mesa e pela paz que nos traz todos os dias. Sei que os teus planos nunca vão se frustrar. As tuas promessas sempre vão se cumprir. Minha descendência também vai desfrutar de todas as bênçãos que estão sobre mim. Sei que os teus planos nunca vão se frustrar. As tuas promessas sempre vão se cumprir. Minha descendência também vai desfrutar de todas as bênçãos que estão sobre mim. Obrigado, Senhor. Olá, bom dia, tudo bem? Mais um domingo a gente está aqui, agora alternando cultos online e cultos gravados, culto ao vivo e culto gravado, sempre com o auxílio de uma equipe muito legal e contando com a tecnologia, né? Estou chegando na sua casa nesse dia através do computador, do telefone ou da Smart TV. Louvo a Deus porque há esse meio de nos comunicarmos e isso mantém, né, a nossa comunhão e a nossa fé bem próximas. Quero agradecer a Deus por você. Quero pedir que você continue a compartilhar os nossos vídeos com aqueles amigos, os parentes, às vezes em casa, muito solitários, podem ter uma porção da palavra de Deus. A gente está optando também por ter cultos assim, com essa dinâmica, para poder contar com alguns membros da igreja, algumas famílias da igreja. Você tem acompanhado domingo após domingo, também nas quintas-feiras, que diversos irmãos têm aparecido aí na sua tela. Hoje você vai ver mais alguns outros irmãos que você está com saudade e a gente vai louvar a Deus juntos. A gente vai pedir que Deus nos abençoe, vai pedir que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos guarde. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui e está aí abençoando a mim e a você, a minha família e a sua família, e com certeza os olhos dele e os seus ouvidos estão postos. Vamos então orar, falar com Deus, porque orar é falar com Deus e ter essa fala respondida por ele. E isso nos aquece o coração. Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, nesse domingo, Senhor, para Te celebrar. Quando entramos nas casas dos nossos irmãos, nos quartos, nas salas, nas famílias, a gente te agradece a oportunidade que temos, porque tudo isso é dado pelo Senhor. Quero te agradecer por cada membro da Igreja Batista de Abolição, por esse tempo, o Senhor está cuidando de cada um deles de forma muito especial. Quero colocar essa celebração no teu altar, pedindo que o Senhor nos abençoe durante essa próxima hora que estaremos aqui juntos. Que seja um momento de congraçamento, compartilhamento, comunhão e aprendizado daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigado a Deus por esse dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assim nós
nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Salmo 79, 13. Grande ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Olá, Igreja Batista de Abolição. É com muita saudade que estamos, que eu falo nesse momento. Gostaria de compartilhar um pouquinho o que está sendo a quarentena para mim. Quarentena em parte, pois não parei de trabalhar, graças a Deus, mas tenho trabalhado mais em home office. Só estou indo à empresa mesmo quando precisa, porque tem alguns trabalhos que não dá para fazer em casa. Mas eu gostaria de tirar duas grandes vantagens desse período. Uma delas é poder acompanhar mais de perto o desenvolvimento da pequena Giovana, estar mais junto da família, né, do meu esposo, dela, cuidando da casa. Então, várias atribuições, estou pedindo muito a Deus sabedoria para dar condição de ter harmonia no meio de trabalho em casa, do home office, cuidar da casa, cuidar da Giovana, do esposo e ainda da alimentação. E aí também tiro de vantagem o aprimoramento de alguns talentos culinários também, que eu estou conseguindo. Então isso é um lado positivo, muito bom. E a outra grande vantagem é estar mais próximo de Deus. Não só pelas orações mais intensificadas nesse momento, mas também pelas mensagens que eu tenho assistido pelo meio eletrônico, também pelos cultos online. Gostaria também de aproveitar e parabenizar Pastor Flávio e toda a equipe que tem se dedicado, fazendo com que a mensagem de Deus chegue aos nossos lares. Está sendo uma bênção. Muito obrigada. E eu deixo aqui um pensamento que eu tenho tido muito nesse período, que nós temos duas opções para passar por essa pandemia. Uma é reclamando, questionando, ficando triste, se só olharmos as circunstâncias, e aí ficamos tristes sim, com toda certeza.
Mas a outra opção é olhar ao que está ao nosso redor e tirarmos proveito daquilo que é bom. Sempre vai ter alguma coisa boa em nós, ou para melhorar, tirarmos esse proveito. E aí, com certeza, acho que a gente vai passar por esse momento melhor, né? Um momento mais feliz, ainda que nessa pandemia. Então, nesse momento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando e deixando um abraço bem grande e que Deus continue abençoando a cada um de nós, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Um grande abraço a todos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam toda manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus tem sido fiel com você, Deus tem te sustentado, as misericórdias dele estão se renovando sobre a tua vida dia após dia, sobre a minha sim, senão eu não estaria aqui. Acho que sobre a tua também, porque você também não estaria aí. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Grande é a fidelidade dele para conosco. E nada mais natural, sendo ele Deus fiel, nós também precisamos ser. Então quero convidar você a continuar transferindo, depositando, trazendo até a igreja o seu dízimo, a sua oferta. De forma que a gente possa continuar a levar a palavra de Deus àqueles que necessitam e sustentar a obra dele aqui nesse lugar, essa casa dele nesse lugar. Eu quero louvar a Deus por aqueles que estão precisando de oração, por aqueles que estão, por algum motivo, enfermos. Quero agradecer a Deus porque em tudo devemos dar graças. Quero colocar especialmente a vida do pastor Anderson no altar de Deus. Quero pedir a Deus pela vida dele. Ele está agora afastado do trabalho aí por 7 dias, está com um pouco de falta de ar, também está tossindo muito e a gente está preocupado, mas quando a gente está preocupado assim, a gente leva nossas orações ao Senhor, né? Então eu quero colocar a vida do pastor Anderson no altar de Deus. Eu também quero lembrar daqueles que estão completando, né, mais um ano de vida. E eu vou ver aqui, né, consultar aqui, para nominalmente lembrar de você que nesse tempo está completando mais um ano de vida. A gente deve ter gente muito boa aqui fazendo aniversário e nós queremos nos congratular, né, ou congraçarmos com você que está em casa, seja aniversário de casamento, seja aniversário de vida. A gente quer louvar ao Senhor contigo, agradecer ao Senhor pela sua vida, pedindo que Ele te abençoe. E os aniversariantes são Bruno e Patrícia, completando mais um ano de casamento. Louvo a Deus pela vida de vocês. E Kleber e Tereza, queridos Kleber e Tereza, nosso presidente do Corpo Diaconal, que Deus abençoe vocês. Fiquem bem, aproveitem esse dia, tanto Bruno e Patrícia quanto Kleber e Tereza, que Deus abençoe vocês, que seja um dia de festividades aí, mas em casa, tá bom? Também quero lembrar, né, que Wendel Soares, né, tá fazendo aniversário de vida hoje, que Deus te abençoe, Wendel, que Ele te fortaleça. O Gilvan, no dia 19, grande amigo Gilvan, líder do nosso Ministério Infantil, junto com a Marcele, que Deus abençoe, querido. Depois manda bolo lá para casa, tá? Tia Ruth com certeza vai fazer um bolo para você, alguma coisa assim, então manda bolo para mim. Francisco, professor Francisco, Deus te abençoe, professor, que Deus continue te guardando e cuidando de você. E Letícia, no dia 20 também, no mesmo dia do professor Francisco, Letícia fazendo aniversário. Letícia, que Deus te abençoe,
É muito bom caminhar com você, ter você aqui na nossa igreja. Você é muito especial para todos nós, tá bom? Curta bastante esse seu dia. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos aniversariantes, pelo pastor Anderson. Com certeza Deus está cuidando de tudo, todos para nós. Deus, a gente engrandece o teu nome pela oportunidade que temos de dizimar e ofertar na tua casa. É um privilégio participar do teu reino dessa forma. Continua a suprir, ó Deus, os lares dos meus irmãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana. Te agradecemos pela Patrícia e pelo Bruno. Te agradecemos, ó Deus, pelo Kleber e pela Teresa. Obrigado, Deus, pela vida dos aniversariantes também de nascimento. Obrigado, Deus, pela vida do Wendel. Ó Deus, obrigado pela vida do Gilvan. Obrigado pela vida do Francisco. Deus, abençoa também a Letícia. E, ó Deus, se tem alguém que eu não citei aqui, que o Senhor também possa abençoar. Que o Senhor conceda muitos outros anos de vida na tua presença. Ó Deus, abençoa também, eu te peço, nesse momento, o pastor Anderson. Cuida dele, ó Deus, cuida da Tati, cuida da família ali, ó Deus. Que não seja nada de pior, que daqui a pouco teu servo possa estar restabelecido. A gente continua te pedindo pela vida da família, ó Deus, Rodrigues, te pedindo pela vida dos parentes da Virgínia, dos filhos, do marido, ó Deus, abençoa, guarda e que eles sejam confortados pelo Senhor. Ó Deus, fica conosco, muito obrigado por tudo, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí nós damos prosseguimento à nossa celebração, pedindo que o Eterno continue a ser com cada um de vocês que estão acompanhando essa celebração, estão aqui junto conosco. E aí, depois dessa dedicação de bens e vidas, você já sabe, a gente quer dar aquele abraço, né? A gente está em momento de comunhão e a gente precisa dar aquele abraço no irmão, na irmã, na mãe, no pai que está ao nosso lado. Então, aproveita e manda aí uma mensagenzinha para alguém que você está com saudade. E vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Deuteronômio 12, 7. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. É a voz, gente. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Papai no céu, obrigado com a família, o sucesso. Obrigada, mamãe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, na tua presença, nós vamos te louvar, te agradecer, agradecer a santidade do teu nome, Pai. Nós vamos com o coração grato, Senhor, render louvores a ti, Senhor. E te agradecer por cada vida, por cada família da IBA, Senhor, por cada família que o Senhor tem guardado, Pai, sustentado nesse tempo, Pai. Mamãe, é o Sim, filho, então, Jaquim. Papai do céu. O Jaquim. E mais uma vez, Pai, nós Pai. reconhecemos a grandeza, Pai. Pai. Filho, a mamãe tá falando, Papai do céu. Aqui, ó. O Jaquim. Nós te louvamos pelos pequeninos, Senhor, pela pureza do coração deles, Senhor, pela alegria que Ele nos tem passado nesse tempo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos, Pai, por cada pessoa que infelizmente foi atingida por essa enfermidade, mas que o Senhor possa, Pai, dar a vitória, Pai, para cada um. Em nome de Jesus, amém. 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 Será que dá vontade de pegar o Joca e colocar assim dentro daquele potinho que a gente carrega dentro da bolsa, para cada vez que a gente sentir a necessidade de colocar mais amor no nosso dia, mais sentimentos bons, agradáveis no nosso dia, a gente abrir e pegar um pouquinho? Joca, tu arrasou. Tua oração foi abençoadora demais. Que Deus continue abençoando você, o seu pai, a sua mãe, a sua família. Que você cresça um jovem que se destaca para o Senhor. Que Ele continue a guiar os teus passos. Joca, um beijo, tá? Ele me mandou uma mensagem muito bonitinha essa semana, né?
E eu não poderia deixar de mandar esse beijo aqui pro Joca, beijo na família, que Deus abençoe vocês. E a gente está usando as famílias, né? Você viu as famílias falando nesse dia, nessa oportunidade. Tenho certeza que você foi abençoado pelo testemunho. Tenho certeza que você foi abençoado pela oração. Tenho a certeza que você foi abençoado pelas canções cantadas e famílias representando, né? Esses diferentes momentos da igreja. Então agora eu tô aqui. A minha família tá ali atrás, você tá vendo, né? A gente tá paramentado, mas estamos aqui. Eu tô representando a minha família, esperando que a minha família, nessa oportunidade que eu tô chegando até a sua casa, também abençoe o seu lar. Amém? Eu quero falar, né? Continuar a falar sobre família e sobre ensino. A gente está no mês de maio é mês da família e também é o mês do ensino para nós na Igreja Batista de Abolição, da educação. A gente está falando sempre sobre esses dois temas, tentando unir esses dois temas. Até agora a gente já usou o exemplo, né? Vimos lá como Enoque foi uma referência na vida do seu bisneto Noé. A gente também viu como Davi abençoou a vida de Salomão. E como Davi foi essa referência para Salomão. Hoje a gente vai para uma nova história. Hoje a gente vai entrar numa nova história, mas que tem os mesmos ingredientes. Família, o valor da família e o valor da educação na família. Quero acreditar que hoje você está perto da sua família. Nesse tempo a gente tem estado mais perto da nossa família. Você tem sido incentivado a falar das suas descobertas em família. E você viu no nosso testemunho as descobertas, o que de novo está aparecendo. Temos gente fazendo coisas diferentes, coisas que nunca tinham experimentado, estão experimentando agora. E isso é muito bom. O nosso outro tema fala sobre ensino, também fala sobre educação. E na quinta-feira eu falava dos desafios da educação, a importância da educação num país sem educação. Na verdade, eu poderia até expandir um pouco mais, falar que é um mundo, de forma geral, sem educação. E a gente tem visto como, ao longo dos anos, a ação do homem tem degradado, por exemplo, a natureza. Tem também degradado as próprias relações humanas. O homem é um sujeito que faz mal ao outro homem, infelizmente. A falta de educação tem afetado diretamente as nossas relações, sejam elas virtuais ou presenciais, elas têm prejudicado. Parece que de uns meses para cá a gente perdeu qualquer tipo de pudor na internet e estamos realmente agredindo cada vez pior o nosso semelhante, o nosso próximo. E aí não falo somente daqueles que não estão na igreja, mas infelizmente também daqueles que estão na igreja, estão degradando o outro, estão maldizendo o outro, estão afetando o outro. E eu quero incentivar você a fazer diferente, a agir com o outro mais cordialmente. Por isso que a gente está ministrando a palavra de Deus aqui. E quando eu pensava na ação do homem interferindo na natureza, eu acho que eu já até falei isso lá no início da quarentena, mas eu quero voltar a esse tema porque é um tema que muito tem me agradado. Consequência dessa quarentena, desse isolamento, por boa parte da população, eu não sei se você tem reparado, eu estou gostando demais de ver notícia desse tipo, os animais selvagens mais perto do cotidiano, né, da cidade. Nessa semana eu tive a oportunidade de acompanhar duas notícias que me deixaram muito felizes. Os tubarões, ali em Angra dos Reis, pertinho da areia. Não sei quantos de vocês viram os vídeos, mas eu coloquei aí uma foto dessa notícia. Eles pertinho da areia, assim, uns 15 tubarões, né? Outro dia eu também estava vendo
uma pesca de um grupo e eles pescaram uma grande quantidade de peixes porque a ação do homem é menor, né, na natureza. E lá no Japão a gente viu cervos num parque que tem. E aí, com a menor incidência de turistas nesse parque, os cervos estão mais tranquilos. Então eles tiraram uma foto linda num cenário assim belíssimo, produzido pelo próprio Deus mesmo. Então eu tenho estado mais perceptivo a essa ação menor do homem e essa recuperação da natureza, né? Os animais se sentindo mais à vontade para estarem mais livres, menos ameaçados. Isso é muito bom. E eu espero que a natureza se recupere o máximo possível, porque verdadeiramente nós estávamos precisando. Em todas as áreas da vida, o que eu quero dizer com isso, né, contando essas histórias, é que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa de educação. Não dá para a gente achar que a educação é apenas naqueles momentos mais solenes, ou quando a gente está diante de alguém importante. A educação é necessária em todos os momentos da nossa vida, e eu quero incentivar você a ser alguém mais educado, mais agradável, melhor para essa sociedade. Não dá para a gente se equiparar, para a gente se igualar às ações dos homens que estão vivendo nesse tempo. Nós não somos desse mundo. Nós não podemos coadunar com as coisas erradas desse mundo. Então, nos afastemos ao máximo desses maus exemplos. Sejamos nós a diferença que queremos nesse tempo presente. E aí, visto essa introdução, né, tentando trazer você para os temas que nós estamos inseridos, nesse desafio de unir esses dois temas a cada ministração, Deus me levou ao Novo Testamento, como eu te falei, e no relacionamento que Paulo tinha com talvez o seu discípulo mais destacado, que era Timóteo. Eu quero ler a palavra de Deus com você, pedir que você abra a sua Bíblia, que você abra o seu smartphone, se for o caso, mas que você pegue a palavra de Deus para que você possa ler. Porque à medida que eu falo, se você não estiver lendo, pode ser que eu esteja enganando você, mudando alguma palavra, mudando o sentido de determinado texto. E a gente tem na educação, né, esse valor, o ensino, estamos dando valor ao ensino justamente para que você, meu querido irmão, minha querida irmã, não seja enganado por qualquer fala que pareça de Deus. Tem coisas que parecem, até cheiram, a gente imagina que seja de Deus, mas quando a gente vai analisar um pouquinho mais de perto, não é de Deus, não cheira a Deus e nem se assemelha em nada a algo que venha de Deus. Então eu quero falar para você, leia a Bíblia. Né? A gente está incentivando você a ler a palavra. Leia a palavra para que você não possa ser enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsas doutrinas que vemos comumente por aí. Ok? Então eu quero levar a leitura desse texto, a segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 1, a partir do seu verso 1 também. Do 1 até o 14, nós vamos ler esse texto. Abriu aí? Segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados com sua consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. E desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida
que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição de mãos. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aboliu a morte, trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para que eu fui nomeado pregador e apóstolo em um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou convencido que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. E amparados, cuidados por esse texto, eu quero propor o seguinte tema para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você está me vendo. Uma fé que atravessa gerações e está viva. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Uma fé que atravessa gerações e está viva. A gente lê aqui o início das cartas de Paulo, elas são bem características. Elas começam com Paulo se apresentando as suas credenciais e endereçando as suas cartas. Quando é a homens, a seus seguidores, ele o faz assim. E quando é a igrejas, também, da mesma forma. Ele sempre tem essa introdução. É uma característica das cartas paulinas. E nessa oportunidade, então, que a gente está falando sobre família, sobre a importância da educação, eu trouxe esse texto para você porque Paulo talvez seja, acredito que sim, ele é o maior pensador, a não ser, logicamente, Jesus, mas na Bíblia, os escritos de Paulo, ele tem uma forte influência sobre a igreja e sobre a história da igreja. Paulo é alguém que vai se destacar, é alguém que vai caminhar com bons ensinamentos, com bom testemunho também. Paulo vai tratar, então, o ensino com muito carinho. E nada mais propício, então, para esse tempo em que a gente está falando de educação, de ensino, a gente usar os textos de Paulo. Mas ele tratar de ensino não tem também... A gente também não pode pensar que ele não vai falar sobre o valor da família. Ele se esmerar, ele se aprofundar num tema não significa que ele não saiba falar sobre outra coisa. E nesse texto, então, acredito eu e acredito agora que você também ouvindo esse texto novo e com aquilo que Deus colocou no meu coração ao término dessa mensagem, eu acredito também que você vai entender o valor que Paulo dava à família. E aí nós vamos percorrer o texto pontuando, como eu costumo fazer, para que fique mais fácil o aprendizado. Por que, pastor, você pontua sempre as mensagens? Para que fique mais fácil, para que você assimile mais na sua mente os ensinamentos de Cristo. Então, pontuar com frases especiais, destacando alguns versículos, dessa forma, discorrendo o texto, andando com o texto, fica mais fácil para que todos nós entendamos, inclusive para mim, para que o meu conhecimento, para que o conhecimento que Deus me dá seja assimilado melhor por mim.
Então a gente está aprendendo aqui junto e eu quero nessa oportunidade falar de uma fé que atravessa as gerações e está viva. E quando eu estava nesse texto, com esse tema, eu lembrava de algumas famílias da igreja. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu via muito assim, vinha muito na minha mente a figura da vó Almerinda, que é nossa avó, né? A avó de todo mundo da igreja. E como ela passou a sua fé para os seus filhos, e os seus filhos têm passado essa fé para os seus filhos também. Ou seja, como a fé de uma avó chega até os netos, e eu acredito que vai chegar até os bisnetos. Me vinha também muito à mente, assim, muito claramente, o rosto da irmã Dorinha, e como a fé dela passa para os filhos e chega até os netos. E me vinha também muito à mente, assim, alguém que me abençoou demais a vida, a figura da irmã Eunice e do seu Fagundes, e como a fé deles passou para os filhos e chega aos netos. E aí me vinha a figura da Anne, da Amandinha, me via o rosto da Júlia, do Vitor, me vinha à memória assim o rosto dos netos, né? E eu fui lembrando disso e como a fé desses irmãos e irmãs foram atravessando gerações. Talvez você que me veja e me ouça nesse tempo não tenha tido a oportunidade dos pais estarem na igreja, dos avós estarem na igreja. É a minha realidade também. Eu não tive pais e avós na igreja cristã, protestante, evangélica. Tenho pais e avós da igreja católica. E aí, talvez isso possa te fazer sentir um peixe fora d'água, mas não se sinta assim não. Os exemplos eles são dados, de vez em quando se encaixam em nós, de vez em quando não. Mas toda a Bíblia, ela serve de inspiração. E eu quero te incentivar, porque eu faço assim. Quando eu olhava para os textos na Bíblia que não falavam, ou que falavam desse tipo de relação de pais e avós que eram cristãos, eu sempre imaginei e imagino e sempre vou imaginar. Olha, eu não tive a oportunidade de ter pais e avós na igreja, mas eu serei essa referência para os meus filhos e para os meus netos. Então, se adeque aí à sua realidade, entre conosco nesse texto e vamos partilhar alguns pontos importantes para o nosso crescimento. O primeiro ponto que eu quero destacar para você, então, é que aquela fé que está viva, quando a gente quer uma fé que esteja em chamas e que contagie, que queime, que incendeie os corações daqueles que nos ouvem, é que essa fé não pode ser uma fé fingida, uma fé ou uma fé de mentirinha. Sabe aquele amigo ou amiga que cresceu com você na igreja? Ou mesmo aquela pessoa que depois te contou uma história, né, falando que cresceu na igreja e de como alguém a magoou, né, e depois ela deixou os caminhos do evangelho? Quem não tem uma história assim para contar? Quem não conhece alguém nessa situação? Na minha história de vida, eu conheci algumas pessoas assim, que deixaram a igreja por algum motivo, mas eram pessoas que tinham crescido na igreja, que tinham sido embaixadores, mensageiros, que tinham se batizado, que tinham feito escola bíblica, que tinham ido a acampamento de ABC, que tinham feito isso e aquilo, mas que assim que completaram 18 anos, 19 anos, assim que ganharam a maioridade,
eles pegaram as suas coisinhas e foram embora. Estavam na igreja por algum tipo de obrigação de um responsável, um pai, ou alguém que era casado com alguém cristão, e aí vinha à igreja meio que por obrigação. Todos nós conhecemos gente que viveu dentro da igreja, mas depois deixou. Não falo todos, mas alguns se encaixam nesse versículo 5. Uma fé fingida, ou uma fé de mentirinha. Uma fé para agradar pai, mãe, avó, marido, esposa, mas que depois deixaram o evangelho. Eles foram. Paulo admoesta Timóteo, no versículo 5 do 2º capítulo de Timóteo, no primeiro capítulo do 2º livro de Timóteo, assim como no primeiro livro de Paulo a Timóteo, também no capítulo 1 e também no versículo 5, ele repete essa admoestação. Ou seja, 1 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 1,5 trazem a mesma admoestação. Cuidado com uma fé que é fingida. Será que você que me ouve nessa oportunidade tem uma fé fingida? Será que nesse tempo todo que você vem à igreja ou vai à igreja, você não está se enganando? Eu quero alertá-lo para o perigo disso, ok? E o texto ele vai trazer esse alerta. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Timóteo sofria muito porque ele era muito tímido e era muito jovem. E isso lhe trazia, algumas dificuldades. E aí o motivo de Paulo o exortá-lo. Na verdade, eu acredito também, além de acreditar nessas colocações que o Hernandes fala, eu também acredito que a mãe e a avó de Timóteo eram pessoas de grande fé, muito reconhecidas na comunidade onde elas viviam. E isso meio que limitava as ações do jovem pastor Timóteo. Semelhante coisa eu acho que acontece com alguns jovens da igreja que estão na igreja, com família na igreja e que experimentam essa mesma sensação, ser igual ao pai e aos avós. E aí a gente pode pegar o exemplo desses mesmos irmãos que eu citei no início do ponto, desses jovens frutos dessas gerações que experimentaram uma fé e como eles se veem diante disso tudo. Como será que é para você, jovem cristão, que tem seus pais, seus avós na igreja? Você se sente pressionado? Você se sente pressionado por a fé de um outro, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve? Olha para o irmão e fala, puxa, que fé maravilhosa desse irmão, dessa irmã. Olha, não se sinta assim. Há uma admoestação de Paulo para Timóteo, para mim e para você também. Vamos então ao nosso segundo ponto. Anota aí, vamos lá. A certeza do dom de Deus. Você tem a certeza do dom de Deus? Você tem certeza que Deus um dia olhou para você e viu algo especial e te deu algo especial? Porque dom é isso, É uma dádiva imerecida, uma graça imerecida. E nesse texto a gente encontra essa referência de Paulo a Timóteo. Está no verso 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. E uma das coisas que mais amedrontam a mim, a você, a todos nós cristãos na caminhada da fé, ou na caminhada de fé,
É ter a certeza que Ele está conosco, que Deus está conosco em todo tempo. Que Deus não vai nos deixar sozinhos. E isso é um problema nosso, porque não é um problema de Deus. Ele prometeu que vai estar conosco em todo tempo. Mas a gente tem uma dificuldade grande em acreditar que Deus vai estar conosco em todo tempo. É uma falibilidade humana, é um problema do homem, é um problema meu e seu, não é um problema só seu, é um problema de todos nós. Nós temos dificuldade em acreditar que Deus acredita em nós. Paulo evoca essa autoridade espiritual, ele vai falar sobre isso, né? E ele vai usar essa autoridade espiritual que ele tinha sobre Timóteo a fim de encorajá-lo diante das adversidades que estavam por vir. No segundo versículo desse primeiro capítulo, Paulo chama Timóteo de filho. Ele também puxa para si, né? Ou tenta demonstrar para Timóteo o quanto Timóteo era amado. E aí, a partir desse amor, tentar orientar Timóteo a uma melhor postura, a uma reação na sua fé. E aí um entendimento que eu tenho. Não adianta a gente querer corrigir o outro, tentar ajudar o outro, se nós primeiramente não demonstramos amor pelo outro, respeito pelo outro. Se você tenta admoestar o teu próximo, se isso não é feito através do amor, o próximo não vai conseguir reconhecer, não vai conseguir corrigir o erro que tem para ser corrigido. Então, Paulo, ele demonstra carinho, apesar de ser alguém muito firme, ele demonstra carinho e, a partir desse carinho, ele consegue admoestar, consegue corrigir a Timóteo. Sempre que eu posso, quando eu estava pensando nesse segundo ponto, eu estava lembrando que eu adoro apresentar bebê, adoro apresentar criança. O Joca mesmo, que você viu no início da mensagem aí, eu apresentei o Joca, Deus, junto com a família, né? E apresentar o bebê para mim é um momento muito especial da igreja também. A gente está ali com os familiares, com a igreja, a gente levanta as mãos para abençoar, né? Ali são ditas lindas palavras, os melhores desejos estão ali, todo mundo espera que aquele menino ou aquela menina possa ser o melhor, que tenha um futuro brilhante. E é um momento único, muito especial. A gente usa as mãos para abençoar, quando estendemos as mãos e abençoamos alguém. Só que não passa muito tempo, infelizmente não demora muito, e a nossa boca já está amaldiçoando essa mesma criança. A gente já está falando coisas que não deve, a gente já está se relacionando com ela de uma forma que não deveríamos. Pais, mães, tios, tias, avós. Em vez de confirmarmos em amor, admoestarmos em amor, estamos usando de palavras torpes, estamos usando de castigos físicos, estamos fazendo tantas coisas que não deveríamos estar fazendo. Mas quando a gente olha para Paulo, apesar de ser duro com Timóteo, Paulo sempre admoestava em amor e confirmava o dom que havia no seu filho, porque você viu que ele chama Timóteo de filho. Será que eu e você estamos usando a nossa boca para abençoar aqueles que estão ao nosso redor? Será que nós estamos confirmando o ministério daqueles que estão ao nosso redor? Ou será que estamos amaldiçoando, falando mal, provocando ira, provocando raiva? Será que eu e você estamos abençoando aqueles que estão à nossa volta ou estamos amaldiçoando? Será que nós estamos confirmando ministérios ou estamos derrubando aqueles que deveriam liderar os ministérios no futuro? Quando eu falei
daqueles que deixam a igreja, no primeiro ponto, né? É claro que, em muitos casos, as pessoas elas tomam as suas próprias decisões. Mas em muitos outros também elas são incentivadas a tomar essas decisões por nossa culpa. Será que eu e você temos colocado para cima aqueles que estão tristes, aqueles que estão cabisbaixos, aqueles que estão desmotivados? Paulo ele fez isso com Timóteo sempre que foi possível, a fim de que o ministério de Timóteo fosse mantido. Eu espero que eu e você também estejamos fazendo dessa forma. O terceiro ponto que eu quero trazer para você então hoje é que precisamos de coragem para enfrentar as adversidades. E percebam que é uma sequência, né? Se nós formos motivados da forma correta, o próximo passo é ganharmos coragem para enfrentarmos as adversidades. O versículo subsequente, logo, o versículo 7, vai dizer: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã. A gente está diante de grandes desafios. É um tempo de um desafio qual a gente nunca enfrentou. Situações novas, problemas novos, situações complicadíssimas. Mas com o incentivo certo, a gente tem coragem para enfrentar as adversidades. Imagina você o que teria sido da vida de Davi, por exemplo, se ele não tivesse tido coragem para enfrentar Golias. Ou quando a gente olha ali para a galeria dos heróis da fé, e nós temos vários heróis da fé ali, o que não seria das histórias de homens e mulheres, daqueles homens e mulheres? Eu poderia citar aqui uma personagem que não seria da história do povo de Deus se Raabe não tivesse feito o que fez. O que teria sido da nossa história se homens e mulheres que vieram antes de nós não tivessem coragem para prosseguir na empreitada de levar o evangelho àqueles que precisavam. Paulo está falando a Timóteo que estava com medo, estava para baixo, não estava num tempo legal. Ele usa de toda a eloquência e de toda a sua autoridade para abençoar aquele jovem e falar: olha, você precisa ter coragem. E é o que eu quero dizer para você nessa manhã. Eu e você precisamos ter coragem para enfrentar esse tempo difícil. É um tempo que pede muito de nós. E esse tempo será marcado por aqueles homens e mulheres que tiveram coragem para encarar os desafios que se apresentam. Eu e você estamos diante de desafios novos. Como nos apresentaremos diante desses desafios? Por fim, o último ponto da nossa ministração, já estou indo para o final. A orientação de Paulo a Timóteo é: guarda aquilo que você aprendeu. E o versículo 14 vai dizer: guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós temos dificuldades com guardar aquilo que nós aprendemos. Talvez seja uma das lacunas na nossa formação até educacional. Nós temos dificuldade em guardar, nós perdemos muito facilmente o fio da meada, não guardamos aqueles rudimentos das matérias. Se eu for perguntar aqui para você o que é um particípio ou um pretérito, se eu for perguntar aqui para você o que é uma raiz quadrada, como se resolve algumas questões matemáticas, se eu fosse perguntar aqui um pouco para você da história do nosso país ou um pouco da história do mundo, talvez você não se recorde. E de coisas que você aprendeu, coisas que você ouviu. E quando a gente está falando então de
ensino, da educação, a importância da educação na formação da família desse tempo. Eu quero que você entenda que você não tem guardado muito daquilo que você tem ouvido. E muito porque você não faz o exercício de rever aquilo que você já tinha visto. Ouvir aquilo que você já tinha ouvido. De às vezes de marcar, escrever alguma coisa. Eu, por exemplo, se você pegar a minha Bíblia, se você pegar os livros meus aqui, você vai ver que a maioria deles tem marcação, porque eu gosto de marcar para me ajudar na fixação daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou aprendendo. E Paulo vai dizer a Timóteo, olha, guarda aquilo que te foi confiado. Aquela fé dos seus pais, aquela fé dos seus avós. E aí para você que não tem avô nem pai dentro da igreja, a fé das pessoas que são referências para você. E sempre que eu estou falando disso, eu lembro de homens e mulheres que abençoaram a minha vida para trás. Eu lembro daquilo que eu aprendi com a Neiliane, com o Silvino, com a Eliana, com a Alzira, quando eu era um garoto ainda. E de como isso foi importante para a minha vida e de como isso ajudou a formar o homem que eu sou hoje. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nesse tempo, que você que tem visto a importância da família na educação de cada membro do seu lar, você possa colocar isso em prática. Olha, passa um tempo com teu filho, passa um tempo com a tua esposa, lendo a Bíblia, fazendo as perguntas que precisam ser feitas, crescendo juntos. Família foi feita para isso também. Família foi feita para estudar a palavra junto, para crescer junto, para louvar a Deus junto. Esse é o objetivo da família. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus guarde a sua vida, que Ele guarde a sua casa, que você possa ver nessa história de Paulo, nessa carta de Paulo a Timóteo, indícios, ajuda para o seu lar também, para a sua relação com Deus também. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te guardar e que logo mais à noite a gente possa estar junto de novo, louvando a Deus. Eu posso orar por você, pedindo que Ele te abençoe nessa relação familiar, naquilo que você precisa viver junto com a sua família? Deus, estamos mais uma vez na Tua presença e Te bendizemos pela oportunidade que temos de aprender mais do Senhor. Deus, estamos sendo despertados para a necessidade de caminharmos juntos como família, para a necessidade que temos, ó Deus, de estudar mais a Tua palavra, mas também de estudarmos mais, ó Deus, outras matérias que não somente a Bíblia, para sermos pessoas mais educadas, que se apresentam melhor e que sabem conversar diante das pessoas dessa sociedade. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, nos faz aprender com a história de Timóteo o valor, ó Deus, que precisamos dar aquilo que aprendemos dos nossos antepassados e como isso precisa ser colocado em dia nesse tempo. E também, ó Deus, como isso tudo, com tudo que aprendemos com a fé dos outros, pode resultar também em uma fé melhor para nós. Muito obrigado. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Por fim, chegamos ao término da celebração. Que Deus seja contigo nesse domingo. Qual vai ser o almoço aí na tua casa? Você já preparou o almoço? Espero que você e sua casa tenham um excelente almoço, uma boa comida. Eu tenho certeza que Deus não está deixando faltar nada. Quero lembrar que a igreja continua fechada. Os funcionários estão trabalhando dia sim, dia não, mas só 4 horas por dia. Estão cuidando aqui da igreja, não estão trabalhando no final de semana. A gente está trabalhando nessa manutenção,
da igreja. Se você precisar de alguma coisa, terça-feira os irmãos estão aqui para te assessorar, para cuidar de qualquer coisa que você precise. Também, se você mais idoso precisar de uma ajuda, os nossos jovens estão à sua disposição. A gente quer pedir que você compartilhe esse link, né? Os links da nossa celebração na sua rede social. Quando você também entrar no YouTube, se inscreve no canal, aciona lá o sininho, tem um sininho assim no canto, no YouTube, que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. E também dá um likezinho lá, um joinha, fala que gostou, faz o seu comentário. É bom pra gente ter esse feedback. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe seu domingo, até logo mais. Senhor, estivemos aqui na tua presença e te exaltamos na beleza da tua santidade. Te adoramos pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome em família. Obrigado que o Senhor está cuidando de tudo para nós enquanto o mundo está sofrendo. Mas guarda, Deus, esses que estão aqui. Guarda esse tempo, guarda esse mundo. Fica conosco agora, quando vamos almoçar, que o Senhor nos dê um excelente dia. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, até logo mais, tá bom? Me faltam palavras para te agradecer por teu carinho